Oi, galerinha, tudo bem? Terceiro ano, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre o registro do tempo na página 129, tá? Na verdade, o tempo ele passa, né? Como a gente já conversou sobre isso, né? Há algum tempo, por exemplo, você era bebê e hoje você tá bem diferente. Para a gente organizar os fatos, as datas, os acontecimentos da nossa vida, tá? Em um determinado momento, né? A gente pode fazer uma linha do tempo. O que é uma linha do tempo? É um registro, tá? Pode ser nosso, pode ser de algum objeto, alguma coisa que tenha a função, né? De contar a nossa história, né? Nada mais é do que um jeito de ajudar a contar a nossa história, organizando a passagem do tempo. Por exemplo, aqui nessa imagem que eu trouxe, primeiro dente, primeiro passo, nascimento, 10 anos, primeiro dia na escola. Então, aqui tem vários acontecimentos. Então, a gente vai pensar, o que veio primeiro, né? Então, ali, no caso, a gente vai colocar o que veio primeiro? Nasceu, né? Depois, o primeiro dente. Depois, o primeiro passo. Depois, o primeiro dia na escola e 10 anos. Entende que tudo acontece em um determinado tempo, tá? Então, assim, ao definir o ano, a década, o século, o período, né, em que os fatos históricos ocorreram, a gente está registrando o tempo cronológico. Lembra que eu já falei sobre isso? E, né, o período, a época e o ciclo que eles acontecem é o tempo histórico, tá? Na página 131, vocês vão escrever o que você entendeu por linha do tempo. O que é uma linha do tempo, gente? Então, a linha do tempo, ela nada mais é do que um jeito de ajudar a contar a nossa história, tá? Aí agora na 2, vocês vão precisar dos seus pais. Com a ajuda dos seus pais ou familiares, vocês vão escrever alguns fatos importantes na sua história. Por exemplo, o primeiro dente que caiu, ou uma festa de aniversário inesquecível, enfim, vocês vão conversar com os pais de vocês. Na 3, vocês também vão precisar pegar um álbum de família, né? E aí vai pedir para que eles os datem, em seguida traçar uma linha do tempo. Então, por exemplo, assim, eu tenho a minha primeira foto de quando eu tinha 2 anos, depois uma de 10 e uma de 2, uma de 5 e uma de 7. Então, vocês vão montar uma linha do tempo na número 3, tá? E agora, no caso aqui na 132, na 4, vocês vão apresentar para a turma ali, no caso, depois a gente vai conversar na nossa aula online como é que ficou a linha do tempo, tá? Na 5, você concorda que à medida que novos acontecimentos vão surgindo em sua vida, os outros vão fazendo parte do passado? Sim, né? Mas vocês precisam perceber que o passado ele corresponde a uma época que já passou e que também é importante na nossa vida. Na 6, vocês vão marcar a alternativa incorreta. Dica, só tem uma. Na 7, vocês vão organizar as cenas, né, e construir a linha do tempo do casal. O que veio na A, na B, na C, na D, na E e na F? O que veio primeiro? Pela data. Então, qual é a primeira data e qual é a última, por exemplo, tá? Na 134, vocês vão observar as imagens ali. Tem 3 relógios, né? E vocês vão escrever ali no quadro abaixo, né? Quais instrumentos eram utilizados antigamente e depois atualmente. E por último, a 135, vocês vão ler os acontecimentos abaixo. Ali está dizendo para colar figuras relacionadas, tá? Mas pode desenhar uma figura do ano novo. O que acontece no ano novo? Tem muitos fogos, por exemplo, aniversário e Páscoa, tá? É até a página 135, certo? Então, acompanhe a explicação com a prof também na nossa aula online. Um beijo e até mais!